Olá, seja bem-vindo ao curso Express, como fazer eu mesmo. Sou o Marcelo Sintra e nessa aula vou te ensinar como fazer a matemática dos móveis, como encontrar a medida exata das peças e por quais peças você começa seu cálculo para tirar as medidas. São essas medidas de peças que você enviará para seu fornecedor de MDF, para que ele te envie as peças cortadas para que você consiga fazer as instalações e montagem do seu móvel. Mas antes, quero te lembrar que essa aula é a segunda aula do nosso curso Express. E se você ainda não assistiu nossa primeira aula sobre as ferramentas necessárias, clica aqui por esta página que você será direcionado à nossa primeira aula. E agora, vamos à aula de como fazer a matemática de um móvel. E para isso, quero te mostrar alguns dados sobre móveis planejados no Brasil. Você sabia que no Brasil os móveis sob medida é um dos ramos que mais tem reclamações no Procon? Se você já contratou um serviço de móveis planejados, você já sabe do que estou falando. Você sabia que se você fizer seus móveis você mesmo, você pode economizar 70% ou mais do seu orçamento e ainda ter a certeza de um trabalho bem feito em menos tempo do que contratar um profissional para fazer para você. Você sabia que é muito possível ganhar até R$10.000 por mês como marceneiro fazendo apenas 2 trabalhos? Você sabia que com as técnicas que ensino, levaria apenas 3 dias para fazer as instalações e montagem dos móveis na casa do cliente? Você quer ver como isso é possível? Vamos pegar essa cozinha. Uma cozinha como esta, o orçamento de uma cozinha como esta, não sai por menos de R$7.000. Com as técnicas que ensino no curso completo, esta cozinha sai pelo preço de custo de R$2.000. Junto com as técnicas que ensino de instalações e montagem, leva no máximo 3 dias para ser montada e estar pronta para usar. Agora, imagine você fazer apenas 2 cozinhas dessas por mês. Seu faturamento será de R$14.000 e seu custo de R$4.000. Sobrará para você R$10.000 de lucro. E isso é só o começo do seu trabalho. À medida que você for tornando conhecido e entregando um trabalho de qualidade, sua agenda irá começar a lotar. E seu faturamento vai ser muito maior. Falo isso com firmeza, porque isso aconteceu comigo. Quando há 5 anos atrás abri uma nova marcenaria em Taubaté, São Paulo, não conhecia ninguém e não tinha nenhum cliente. E só nesses últimos 5 anos em Taubaté, tive mais de 500 clientes de móveis sob medida. E todos esses clientes foram de indicações dos primeiros serviços. Isso dá uma média de 8 clientes por mês. Teve época que contratei 8 ajudantes para conseguir entregar todo o trabalho a tempo. E se eu conseguir, você também consegue. Bom, mas agora vamos à nossa aula que irá mostrar a você como fazer a matemática de um móvel. E esse passo a passo é exatamente o que eu faço na minha marcenaria. Então, boa aula! Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Eu peço a vocês que prestem bastante atenção nesta aula. Estudem bem esta aula, porque esta é uma das aulas mais importantes deste curso, porque é aqui que nós vamos aprender toda a matemática dos móveis, toda a ciência matemática para se encontrar as medidas exatas das peças para se construir um móvel. Aqui como exemplo, vamos começar aqui com um roupeiro de 2 portas, como 2 portas de correr, com uma altura de 2.600 milímetros e largura de 1.500 milímetros e a profundidade 600 milímetros. 600 milímetros porque precisamos deixar uma folga na frente aqui que é para o sistema da porta. Como é portas de correr,
esse sistema perde em média 60 milímetros na profundidade. Então um roupeiro com 600 milímetros de profundidade menos este sistema da porta vai ficar com 540 livre por dentro. Então nós vamos fazer toda a estrutura do roupeiro em volta, que é base, laterais e teto, com 600 milímetros. E a parte interna, como prateleiras e divisória, com 530. Por que 530? Sobrou 640 de profundidade depois do sistema da porta. Só que nós vamos deixar mais 10 milímetros para folga, para a porta correr livre sem ter o risco de esbarrar na divisória ou prateleira. Então, todo roupeiro com portas de correr 600 milímetros, faremos a parte interna com 530. Isso é lógico, isso num roupeiro com 600. Caso não dê, no local que for fazer o móvel, não dê 600 milímetros, vamos supor, deu 530 ou 540 milímetros de profundidade. Mesmo assim, vocês têm que descontar os 70 milímetros para o sistema da porta e que a porta fique livre. Então, se tiver 540 de profundidade, o móvel total, então a parte interna terá que ter 470, ok? Então vamos começar aqui, eu vou explicando como foi feito esta aula. Nós fizemos da forma mais didática possível, para que vocês possam entender. E caso tenham alguma dúvida, é só seguir o nosso sistema, que não terá nenhum risco. Vocês não tem como não aprender. E aqui, antes que a gente comece lá o sistema matemático, eu deixei aqui algumas siglas, algumas abreviações, aqui como A, altura, B de base, L de lateral, T de teto e assim por diante. Para quê? Após acharmos as medidas das peças, o que vocês devem fazer? Vocês vão, por exemplo, prateleira. A prateleira tem 1000, é só um exemplo, 1000 milímetros por 530 de profundidade, de largura. Então vocês vão fazer um rascunho antes que envie para comprar essas peças na loja. Vocês vão deixar esse rascunho com vocês. Por exemplo, prateleira, então está aqui PR, prateleira. Então vocês vão colocar PR igual 1000 milímetros por 530 e a quantidade. Por quê? Após as peças chegarem da loja, vocês vão fazer o pedido, vocês vão fazer o plano de corte, que eu vou explicar para vocês como fazer daqui a pouco em outra aula. Vocês vão fazer o pedido para a loja. Quando chegar essas peças, vai chegar um monte de pedaço de peça, um monte de peça que sem identificação. E como vocês vão saber que peça que é na hora de montar um móvel? Para que vocês não fiquem perdidos, não fiquem procurando sem saber que peça é essa, será? Então vocês vão tirar a medida das peças e anotar. Então, através dessas medidas do seu rascunho, por exemplo, prateleira 1000 por tal. Então vocês vão ver, tá, essa medida aqui é prateleira. Aí vocês vão identificar ela com um lápis, escreva nela, prateleira. Que aí quando as peças chegarem, vocês conferem as medidas e vai escrevendo que tipo de peça que é. Prateleira, ou se é divisória, ou se é lateral, frente de gaveta e etc. Porque aí quando for montar o móvel, vocês já vão pegando as peças sem precisar ficar procurando muito. Vocês já vê pelo nome da peça, já sabe que peça que é para montar o móvel. Ok? Então, copiem isso daqui
passem para um papel, ou então eu vou deixar um link nesta aula abaixo para que vocês possam, em PDF, para que vocês possam baixar no computador de vocês. Então vamos começar nosso sistema. E aqui também eu deixei algumas informações básicas sobre esse roupeiro, que vai ser a profundidade das peças internas, que são prateleiras divisórias, devem ser 530 milímetros de profundidade. E a profundidade total, 600 milímetros, que é toda a estrutura aqui em volta do roupeiro, deixando 70 milímetros de folga para o sistema da porta. Espessura da estrutura e partes internas, 15 milímetros. Então, nós vamos fazer toda a estrutura do móvel, e prateleiras e partes internas como gavetas e etc. com 15 milímetros. E as portas, 18 milímetros, porque fica uma peça muito grande. Se fizermos com MDF de 15, pode correr o risco delas empenarem. Então vamos começar. Aqui, então nós fizemos isso desta forma que fique bem fácil vocês aprenderem. Aqui será toda a identificação, o nome da peça. Aqui, por exemplo, laterais, aqui teto, base, divisórias. Aqui nesse aqui vai ser como encontrar a medida. Então esta é a ciência matemática deste móvel. Certo? E aqui é o plano de corte, que será enviado para a loja, que a gente vou ensinar como passar, como identificar isso aqui como para o plano de corte. Será essa aqui é a medida dessas, é a medida que nós encontramos aqui, ó, nessa ciência matemática. E a quantidade de peças das laterais aqui, por exemplo, 2 peças. Então, como vamos seguir isso daqui, eu vou explicando. Eu vou explicar de alguns outros que é preciso eu explicar para vocês entenderem, e outros não será necessário ficar explicando um por um, porque são todos eles iguais, é só seguir esta ciência matemática. Então aqui, as laterais, como encontrar a medida das laterais do roupeiro? Nós já sabemos que a caixa do roupeiro será com 600 de profundidade. Então vai ser a altura total, ó, altura total, esse vezes aqui é altura pela medida total da profundidade. Então é 2.600, que vai ser a altura total do móvel, por 600 de profundidade. É muito simples essa. Laterais, 2 peças. Então agora o teto. Como o teto aqui vai ficar por dentro das laterais, então como é que é? É a largura total do móvel. Como nós vamos fazer o móvel com 1.500 de largura, então é 1.500 menos a espessura das laterais, que é para o teto entrar por dentro ali, que cada espessura tem 15 milímetros, pela profundidade total do móvel. Que enquanto a gente está fazendo a caixa em volta, que é base, teto e laterais, é tudo 600. Então o teto vai ficar 1.500 menos 2 vezes 15 milímetros, igual 1.470 por 600, uma peça. E a base é a mesma coisa, que a base aqui é a mesma medida lá do teto. Porém, a base tem uma régua de estrutura que vai embaixo dela, para que a base fique mais alta. Mas essa régua, eu vou explicar agora mesmo como achar a medida. Então, essa peça aqui da base, que é uma chapa de MDF, será igualzinha do teto. Agora, a altura, agora é as divisórias. Divisória é um pouquinho diferente.
Então, como vocês já sabem, a parte interna do móvel é toda com 530. Então, como achar? 530 a profundidade, que vai ser a largura dessa peça, nós já sabemos, 530. Então, agora vamos achar a altura. Será a altura total do móvel menos a altura da base. 100 milímetros a altura da base. Por que 100? Essa peça aqui da base tem 15 milímetros, certo? E essa régua, que vai ser a régua da estrutura, que vai ficar por baixo ali, terá 85 milímetros. 85 no caso deste móvel. É lógico, vocês vão colocar na altura que vocês desejarem, na altura que vocês precisarem. Mas vocês têm que seguir essa matemática. Não precisa seguir exatamente aqui, 100 milímetros. Mas eu vou deixar aqui 85 milímetros, por quê? A régua com 85, com mais os 15 dessa peça, somando 100. Somando dando 100, por que 85? Porque é uma altura ideal. Às vezes não, na maioria das vezes, os rodapés que tem nas casas tem entre 7 e 8 centímetros de altura, 70 e 80 milímetros de altura. Então, eu deixando a base, a parte aqui de baixo da base, com 85 milímetros, será uma altura suficiente para que esta peça da base suba por cima do rodapé, ficando assim o roupeiro bem encostadinho na parede. Porque depois que nós montarmos a base aqui, a régua da base lá de trás fica um pouco recuada aqui para dentro, deixando essa peça, a peça da base, que é essa daqui, para trás. Então, vai subir em cima do rodapé e assim o roupeiro ficará bem encostado. Então tá. Então a altura total a divisória será a altura total da base, 100 milímetros, menos a espessura do teto, 15 milímetros, porque esta divisória ficará encaixada por dentro do roupeiro, aqui por dentro do teto, por baixo do teto e por cima da base. Pela profundidade interna, que nós já sabemos que é 530, então é 2.600 menos 100 milímetros da base, menos 15 do teto, que vai sobrar 2.485. Por 530 de profundidade, nós já sabemos. Como é uma divisória só, uma peça. Então, vamos adiante agora. Próximo passo. Aqui está, como vocês já viram, o nome da peça. Então, qual o próximo passo? É descobrir este espaço interno. O espaço entre as duas partes do roupeiro. Ao descobrir este espaço, nós já saberemos também a medida dessas prateleiras. E como é porta de correr, é bom que essa divisória fique bem no centro, para que as duas portas fiquem no mesmo tamanho. Então, como descobrir o espaço interno? É a largura total do móvel, que nós já sabemos, 1.500, menos a espessura das laterais, que é 15 milímetros cada uma, menos a espessura da divisória, que é 15 milímetros também. Então, como é que vai ficar? 1.500 menos as duas laterais, menos a divisória. Pronto. Depois que chegar nessa soma, nós vamos dividir por 2. Dividido por 2, que vai ser os dois espaços aqui. Dividido por 2, que vai dar 727 aqui o comprimento desse espaço. Espaço interno, então, 727 milímetros. Então, agora que a gente já sabe o espaço interno, cada espaço interno aqui, nós vamos colocar a medida das prateleiras. Então, nós já sabemos que as prateleiras vai dar 727, essas aqui. Como são 3, 1, 2, 3.
Então é o espaço interno pela profundidade interna, 727 por 530, 3 peças. Essa também é bem simples. Agora, esta divisória das prateleirinhas é a altura padrão. Aqui eu coloquei como altura padrão. É claro, vocês podem fazer mais alto ou mais baixo, conforme vocês desejarem. Mas nós deixamos aqui 800 milímetros de altura padrão para ficar bem alinhado com aqui a prateleira das gavetas. A gente sempre deixa, eu sempre deixo 800 milímetros de altura o gaveteiro, porque dá umas gavetas boas e para que essa prateleira não fique muito alta, atrapalhando assim a altura que o espaço, o vão aqui interno para o cabide. Porque é bom sobrar uma altura que coloque o cabide e a roupa não fique esbarrando aqui na prateleira. Então, 800 milímetros de altura vai ficar uma excelente medida. Então, 800 pela profundidade interna, que nós já sabemos, 530. Então, aquela divisória lá é 800 por 530. Agora, como achar esta medida dessa prateleira aqui? É a largura desejada. Só que é bom medir de forma que ela fique bem no meio, que essa divisória fique bem no meio, né? Para que essas prateleirinhas fiquem do mesmo tamanho, para ficar esteticamente bonito. Então aqui é a largura que vocês desejarem, o que sobrar vai ser nas prateleiras. É só medir, usar a matemática e medir. Aqui a divisória que tem 15 milímetros. Então tá. Agora, as prateleirinhas. Como eu já falei, como eu coloquei esta divisória bem no meio, bem no centro, aqui ó, metade do espaço interno menos a espessura da divisória das prateleirinhas, 15 milímetros, pela profundidade interna, que vai dar as 4 peças, porque como eu coloquei bem no meio, as 4 ficou igualzinho, essas 4 prateleirinhas ficou igualzinho. Tá, é só ir seguindo que vocês vão entender. Qualquer dúvida, só fazer aqui esse sistema matemático, vocês vão chegar no ponto certo. Agora, próximo passo, que vai ser essa régua de estrutura aqui da base. Nós vamos... Esta régua também é muito simples. É a mesma medida da peça da base. Se quiser, não precisa nem seguir aqui o plano aqui. É só vocês voltar lá onde está a base. Ó, tá aqui, ó, base. Se ela tem 1470 de comprimento, então quer dizer que esta régua também terá aqui, ó, 1470. E aquela altura aqui, desejada, que eu coloquei como 85 milímetros. Então, 1470 por 85. Duas peças. Uma peça que eu vou colocar aqui na frente e outra lá atrás. Tá. Então, essa já foi definida. E agora, as reguinhas, será a mesma régua de altura, só que vai ficar aqui nessa lateral da estrutura da base, na outra lateral e aqui no meio para reforçar. Como nós vamos achar? E nós precisamos que fique recuado para que a base fique por cima do rodapé. Então a profundidade, a gente soma a profundidade total da base, que é os 600 milímetros, menos 2 vezes 15, que é essas duas réguas que nós encontramos agora mesmo, menos 20 milímetros que nós vamos deixar de folga lá por rodapé, que vai dar 550 e a altura 85, que é igual a mesma da outra régua. 3 peças, que é essas duas lateraisinhas e a do meio. Pronto. Agora, qual é o próximo passo? Primeira coisa é encontrar
não é encontrar, é fazer aqui as réguas de afastamento para gavetas. Que afastamentos são esses? Como são portas de correr, ao abrir a porta vai terminar aqui nessa divisória. Para que a frentinha da gaveta não fique muito justa com a porta, para quando abrir a gaveta não fique batendo na porta, correr o risco de bater, a gente põe esse afastamento, para que a frentinha fique mais afastada um pouco da porta. Do outro lado, que fica na lateral, não é necessário pôr afastamento, mas a gente coloca para ficar esteticamente bonito. Senão aqui vai ficar afastado e aqui vai ficar muito juntinho, então vai ficar um negócio meio esquisito. Então vamos fazer dos dois lados. E geralmente a gente coloca, quando é porta de correr, um afastamento com uma espessura de 30 milímetros. Como fazer ele com 30 milímetros? São dois MDFs de 15 milímetros colados um no outro. Eu vou ensinar também na aula prática lá como fazer esse engrosso, como colar um MDF no outro. E eles são colocados, esses afastamentos, tanto aqui na frente, como lá atrás também, para que quando colocarmos a corrediça ficar tudo alinhado. Tem que ficar reto, a direção aqui tem que ficar certinha. Então vai ser duas réguas aqui, duas aqui. É uma de 30, mas são duas de 15, então é duas aqui e duas de cada lado lá atrás. Então vão dar 2, 4, 6, 8 réguas. E a largura, a profundidade delas serão, eu vou deixar com 800 milímetros de altura, que é a altura que eu já falei, padrão para o gaveteiro, por 80 de profundidade de largura. Então 8 pés. Quando eu estiver fazendo lá a aula prática da montagem, vocês vão entender exatamente para que funciona esse afastamento. Mas esse afastamento é necessário. Tá, agora já colocamos o afastamento. Próximo passo é descobrir qual espaço sobrou entre um afastamento e outro aqui, interno aqui, para começarmos a medir, fazer a matemática para as peças das gavetas. Então a primeira coisa é achar esse espaço interno aqui, do gaveteiro. Como achar o espaço interno do gaveteiro? É a medida daquelas prateleiras, do espaço do roupeiro lá, que é essa prateleira maior. Olha lá, ó. Espaço interno menos réguas de afastamento, cada uma são 30 milímetros. Olha lá, 2 vezes 30, que vai sobrar 667 milímetros. Então, já achamos o espaço interno, 627 milímetros. Então, vamos começar a fazer o corte, fazer o plano de corte para as peças da gaveta, da caixa da gaveta, a caixa interna da gaveta, porque aqui tem a frentinha e temos a caixa interna. E a caixa interna ela é considerada de qual maneira? O que tem ali atrás da frente da gaveta se chama contrafrente. A parte lá de trás da caixa nós continuamos chamando de contrafrente, porque são duas peças iguais. E os dois lados da caixa interna da gaveta serão laterais da gaveta. Laterais da caixa da gaveta. Então, vamos lá, já temos a caixa interna, vamos achar primeiramente a contrafrente da gaveta. Lembrando, toda a estrutura e as caixas, prateleiras e caixas, elas são feitas com MDF de 15 milímetros. Então, já temos o espaço interno, que é 667. Então, é igual espaço interno do gaveteiro menos folga para as corrediças, que são 27 milímetros, menos laterais da gaveta, que é 15 milímetros cada uma, pela altura interna da caixa da gaveta. E a altura interna
Como aqui vai ser 800 de altura, é sempre bom deixar com 140. Porque essas frentinhas terão 170 de altura cada frentinha. E aí a caixa interna a gente deixa com 140. Quer ver por que 170? Aqui é bom ficar uma folga entre uma frente e outra, para que servir de puxador. Como é gaveteiro interno, não é necessário pôr puxador externo aqui nas frentinhas. Então a gente deixa uma folga para servir de puxador. Ó, então aqui tem 800, né, a altura total. E as frentes terão 170. Então é 4 vezes 170 dá 680. E a altura total é 800, que vai sobrar 120 milímetros para dividir entre as folgas, que vai dar 4, né, folgas, que vai dar 30 milímetros cada uma, folguinha. Então, podem seguir sempre essas medidas aqui, tudo fica certinho, fica muito bom. Então, vamos fazer aqui, é só seguimos aqui, já achamos o comprimento da contrafrente, que será 610 por 140 de altura, que será a caixa interna da gaveta. 4 gavetas, como tem uma peça na frente e outra atrás, então 8 peças. Agora, as laterais da gaveta é muito simples. As corrediças de gavetas, elas são fabricadas de 50 em 50 milímetros, começando de 250 milímetros até 600 milímetros. Como a parte interna do roupeiro tem 530 milímetros e a frentinha ali da gaveta vai ficar embutida, então nós faremos com uma corrediça de 500 milímetros, deixando-se uma folguinha lá atrás. Não é bom a gente fazer as gavetas muito justas com a parte de trás, porque se tiver algum problema, ela pode começar a bater lá atrás. Então é melhor a gente fazer deixando pelo menos uns 20 milímetros de recuo do fundo do roupeiro. Então será a medida da corrediça com pelo menos 20 milímetros da profundidade interna. Então se é 530, então teria que ser uns 510. Mas como não tem de 510, então será 500. Pela altura da caixa da gaveta, que a gente já sabe que é 140. Então as laterais será 500 por 140, 8 peças. Pronto, a caixa interna da gaveta está todinha ela com as medidas feitas. Agora vamos fazer a frente da gaveta, essa frentinha aqui. Também é simples, é o espaço interno que a gente já achou lá do gaveteiro, 667, mais 15 milímetros, que a gente vai deixar 7,5 milímetros mais ou menos para bater de cada lado aqui, que ela vai bater no engrosso ali, no afastamento. Então vai dar 682 por 170, que vai ser a altura das frentinhas, 4 peças. Esse aqui. Então agora, mas ó, lembrando, gente, é só vocês pegarem aqui o nome da peça que vocês tá aqui e aqui, ó, como encontrar a medida e seguir exatamente este caminho aqui, que vocês vão chegar nessas medidas. Então, contra a frente da gaveta. Aqui, aliás, aqui nós vamos achar o fundo do gaveteiro, que é o que falta. Vai ser a contrafrente da gaveta, 610, né, que foi o que a gente achou lá antes, 610, mais a espessura das laterais da gaveta, que é 15 milímetros cada uma. Pronto, nós já achamos ali a medida da largura do fundo, pelo comprimento da lateral
da gaveta, que vai ser aquele comprimento da corrediça, lembra? 500 milímetros. Então, ficou 640 por 500. Por que 640? Está aqui, ó, contra a frente da gaveta, 610, mais a espessura das laterais, que como é 15 cada um, então é 610 mais 30. Então, 640 por 500. 4 peças, são 4 gavetas, não são 4 fundos. E lembrando, ó, fundos, espessuras diferentes. Os fundos são todos com 6 milímetros. Vocês podem até comprar o de 3, mas eu não aconselho. É bom fazer sempre com 6 milímetros, que vão ficar são gavetas que não vai nunca mais dar problema com fundo de gaveta. Então agora, o fundo do roupeiro. Esse roupeiro, como é 2 portas só, é muito simples. É só medir. Isso, para encontrar a largura dele, é só pegar o espaço, a largura total dele, e dividir por 2. Que vai pegar bem no meio da divisória aqui para poder parafusar. Então é a largura total dividido por 2. Agora a altura do fundo será pela altura total menos a altura da estrutura da base. Só a altura do fundo será a altura total do roupeiro menos a estrutura da base. Que aí o fundo vai pegar aqui, ó, vai parafusar nessa base, que é essa chapa aqui de MDF, e aqui na chapa do teto. Vai ficar por trás, que vai ficar 2.515, né, que é os 2.600 da altura, menos os 85 da régua de estrutura da base ali. Então, 2.515 por 750, que é o centro exato aqui do roupeiro. 2 peças. Então, agora, nós vamos encontrar a medida das portas. E as portas, lembrando, é sempre bom fazer com MDFs de 18 milímetros. Então, como encontrar esta altura da porta? A altura da porta será a altura interna total do roupeiro, a altura interna. Interna é o que fica entre a base e o teto. Ou vocês peguem, no caso desse daqui, que a divisória fica por dentro, por cima da base e por baixo do teto, vocês peguem lá a medida da divisória. Aqui, ó, a divisória. Medida da divisória será, tá aqui, ó, laterais, teto, base, divisória. Então, se a divisória tem 2.485, vamos voltar lá. Então, se a divisória tem 2.485, menos, nós vamos diminuir 30 milímetros. Esses 30 milímetros é o que precisamos de espaço para o sistema da porta, as rodanas e os trilhos. Precisamos de 30 milímetros. Então, a altura será a altura interna total, que é o mesmo que aquela divisória, menos 30 milímetros. Pronto, já achamos a altura da porta. Agora, que será 2.455. A largura da porta será o espaço interno, que é este espaço, mais, que é aquele espaço que a gente achou à medida dessas prateleiras grandes aqui, que é os 2 espaços iguais. Então, a largura será o espaço interno, mais a espessura da divisória, mais essa espessura, porque a porta vai ter que passar, né, aqui à frente da divisória, que é 15 milímetros, menos o perfil puxador, porque essas portas serão com perfil puxador. Perfil puxador é aquele puxador que fica na porta, de baixo até lá em cima. Na aula prática lá vocês vão entender como que é o perfil
Então, menos o perfil puxador que costuma ter, na maior parte das vezes, 35 milímetros de largura. Então, a gente tem que descontar na largura total que a gente achou, menos o perfil de 35 milímetros. Porque depois de encaixar o perfil, a porta vai voltar àquela medida. Então, vai ficar 2.455 por 707 de largura. Duas peças, as duas portas nesse caso que são iguaizinhas. Então, gente, é isso aí. Esta aula foi de um roupeiro com duas portas de correr. Qualquer dúvida, vocês estudem bem este plano aqui, ó, esta ciência matemática, sigam exatamente o que está aqui, ó, como encontrar a medida, que vocês não tem erro, é só seguir exatamente o que está aqui, ó. Largura total aqui, ó, dividido por 2 vezes altura tal. Então, só seguir exatamente o que está aqui, que vocês vão chegar nessas medidas aqui certinho. A partir do momento que vocês entenderem exatamente esta ciência matemática, vocês poderão fazer qualquer móvel. Mas agora, na próxima aula, eu ainda vou explicar de um roupeiro de 3 portas de correr. Eu vou explicar alguns detalhes porque no roupeiro de 3 portas, por exemplo, a porta que vai ficar de frente ali, de central, tem algumas diferenças na medida e vou explicar para vocês como fazer. E aí, depois desse de 3 portas, todos os outros roupeiros, tanto com 2 portas de correr, ou 3, 4, 5, serão, a matemática que vocês devem seguir é a mesma. É tudo igual, só vai aumentar as medidas ou diminuir, mais os descontos de divisórias. Vocês têm que estar sempre atento à quantidade de divisórias para descontar a espessura do material e assim por diante. É só seguir aí direitinho o plano de corte aí que vocês vão entender tudo certinho. Então, gente, até a próxima aula, onde nós vamos estudar o plano de corte de um roupeiro de 3 portas. Então, até lá. Agora que você terminou nossa aula, veja o que te espera na última aula do nosso curso Express. Vou te mostrar na tela do meu computador a realidade do método que ensino. Você verá como chegar nesses valores de preço de custo de cozinhas, roupeiros, painéis com rack e aprenderá como mobiliar toda a sua casa pelo preço de custo, saindo até mais barato que comprar móveis usados e muito mais elegante. Então, te vejo no próximo vídeo.